Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. Zé Ricardo anuncia a chegada de reforços no Vasco e já faz planos. No aguardo de um novo reforço para o setor ofensivo, o treinador também batalha para integrar recém-chegados e jovens da base ao grupo vascaíno. O Vasco conheceu a sua primeira derrota na temporada no final de semana. Na noite do último domingo, o Gigante da Colina encarou o Botafogo em clássico disputado no estádio Castelão em São Luís, no Maranhão, e perdeu pelo placar de 1-0. Com o resultado, o Gigante da Colina perdeu posições e agora aparece na quarta colocação da Taça Guanabara, empatado em pontos com o Flamengo e o próprio Botafogo, 2 pontos atrás do líder Fluminense. De olho na sequência da temporada, o técnico Zé Ricardo e a diretoria ainda trabalham na montagem do elenco Cruz Maltino, que passou por uma reformulação desde o encerramento da última temporada. O plantel ainda não está fechado e a expectativa do comandante é receber um reforço específico nos próximos dias. Abre aspas, o Vasco, como qualquer grande equipe, está sempre atento nas oportunidades, mas todos sabem da dificuldade que tivemos para montar esse grupo. Mas a gente ainda busca pelo menos mais um atacante de beirada para poder seguir no Carioca e quem sabe até contar com ele para a Copa do Brasil, fecha aspas, revelou Zé Ricardo. A estreia do Gigante da Colina no torneio mata-mata em jogo único será diante da Ferroviária na Arena Fonte Luminosa em Araraquara, em São Paulo, no dia 2 de março. Até lá, além de receber o reforço desejado, o treinador terá tempo para integrar os recém-chegados ao elenco, assim como observar jovens talentos da base que podem ser promovidos. Abre aspas. Essa semana chegaram alguns jogadores para a gente, casos de Quinteiro, do Luiz Henrique e certamente com a volta do Vitinho e do Yuri Lara, quem sabe possamos ter jogadores com características que ainda não temos. Em relação aos jogadores da base, o Vasco tem trabalho de excelência na base, não à toa, que sempre chega nas competições nacionais. Nosso dever é olhar com carinho, fecha aspas, completou o técnico em coletiva. Mas e aí, torcedor vascaíno, qual é a sua avaliação da partida de ontem realizada pelo Vasco contra o Botafogo? Comenta aqui abaixo, deixa nos comentários a sua avaliação sobre o time de Zé Ricardo na partida de ontem contra o Botafogo. O zagueiro Ulisses também lamentou a derrota do Vasco no clássico. O Vasco perdeu a sua invencibilidade na temporada neste domingo. A equipe foi derrotada pelo Botafogo no Maranhão. O zagueiro Ulisses lamentou o resultado. O defensor ressaltou que os Cruz Maltinos pararam nas boas defesas do goleiro Gatito Fernandes. Abre aspas. Creio que nosso time começou não muito bem. Depois entramos no jogo e levamos um gol de um vacilo nosso. Buscamos o empate, criamos boas chances. O goleiro deles foi bem. Tem que dar o mérito para ele, fecha aspas, disse o zagueiro. Ulisses também destacou que a derrota não deve tirar a confiança do trabalho que vem sendo feita pelo técnico Zé Ricardo. O presidente do Vasco, Jorge Salgado, anunciou em seu Twitter oficial que estará fora do país pelos próximos 15 dias. Durante esse período, ele falou que terá encontros com investidores interessados no projeto SAF do Vasco. Zé Ricardo admite carências e Vasco vai atrás de jogadores para a posição do ataque. Após a derrota no clássico contra o Botafogo por 1-0 no último domingo, em São Luís, capital do Maranhão, o Vasco da Gama retornou ao Rio de Janeiro com preocupações. O técnico Zé Ricardo inclusive chegou a comentar sobre algumas carências no elenco do Cruz Maltino e confirmou a possibilidade de novas contratações chegarem ainda nesta janela de transferências. O treinador Zé Ricardo sabe e já pediu novas contratações para o restante da temporada. O time perdeu para o Botafogo pelo placar de 1-0 e deixou às vistas algumas carências no elenco, uma dessas principalmente no ataque. Zé Ricardo também admitiu que o time precisa de um novo atacante ainda neste campeonato carioca. Abre aspas, entendo que o Vasco tem que jogar com a equipe junta para suprir algumas carências que esse elenco ainda tem. Em virtude dessas condições, o time tem que sair bem organizado a partir da saída de bola,
quando conseguimos fazer isso, até em virtude de o Botafogo ter baixado as linhas no segundo tempo, nós conseguimos ter a posse de bola e criar as oportunidades. Logicamente que íamos sofrer contra-ataques, o Botafogo tem jogadores de velocidade, a gente precisava realmente de uma posse de bola qualificada para criar espaços e chegar à finalização. Chegamos a 20 finalizações no jogo todo, dentro daquilo que dava para fazer, fecha aspas, disse Zé Ricardo. De certo, após confirmar Zé Gabriel e com as chegadas iminentes de Quinteiro e Luiz Henrique, o time agora se volta para o ataque. Zé Ricardo confirmou e o Vasco vai atrás de um atacante de beirada ainda nesse campeonato carioca. Abre aspas, o Vasco, como qualquer grande equipe, está sempre atento às oportunidades no mercado, mas todos sabem da dificuldade que tivemos para montar esse elenco. Mas a gente ainda busca pelo menos mais um atacante de beirada para poder seguir no Campeonato Carioca, e quem sabe até contar com ele para a Copa do Brasil, fecha aspas, disse Zé Ricardo. Ainda no mês de janeiro, surgiu a notícia de que o Vasco estaria interessado no atacante Paulinho Mocelin. O atacante e o agente demonstraram interesse em vir para o Vasco. Porém, o atleta, que pertence ao Londrina, atuará até abril emprestado ao São Bernardo no Campeonato Paulista. A negociação com o Vasco só aconteceria para a Série B. O jogador, que atua pelas beiradas do campo, tem 6 jogos pela equipe do São Bernardo com 1 gol anotado. O Vasco ainda mapeia destaques dos campeonatos estaduais e procura por jogadores livres no mercado que possam reforçar a equipe. O atacante brasileiro Seba, de 29 anos, está livre no mercado após deixar o Al-Shabaab da Arábia Saudita. O jogador é avaliado em 1,5 milhões de euros e está livre no mercado desde o fim de janeiro. Mas e aí, torcedor vascaíno, você concorda com a declaração feita por Zé Ricardo em que o Vasco precisa de atacantes? Comenta aqui abaixo ou deixa nos comentários a sua opinião em relação à declaração feita pelo técnico Zé Ricardo. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo.